Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor. Hoje no nosso devocional quero destacar um assunto muito importante com o seguinte tema: contemplando os atributos de Deus. Então vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 11, verso 33, que diz assim: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Os grandes reformadores protestantes e também os puritanos tinham prazer em passar o tempo contemplando os atributos de Deus. E o que são os atributos de Deus? Vou citar alguns, por exemplo: a sua existência, a sua infinitude, a sua espiritualidade, a sua imutabilidade, o seu grande amor, sua soberania, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença e etc. Quantas horas passamos o tempo em distrações frívolas? Quanto tempo passamos pensando no que podemos fazer em prol de alguma coisa que idealizamos? Olhamos com os olhos penetrados naquela roupa na vitrine de uma loja? Passeamos no shopping? Ficamos no celular horas a fios e assim por diante? Infelizmente, nos esquecemos do santo Deus Criador de todas as coisas. Você se lembra de quantas vezes o povo de Israel se esqueceu de Deus? Oséias capítulo 8, verso 14 diz assim: Porque Israel se esqueceu do seu Criador e construiu palácios. Nos esquecemos de Deus e começamos a pensar no que fizemos ontem, no que vamos fazer hoje e no que faremos amanhã. Você consegue perceber como o homem funciona? Olha o que Tiago nos fala sobre a futilidade de nossas ambições. Se encontra em Tiago, capítulo 4, verso 13, que diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. O dinheiro, a fama, a reputação destrói o homem. Crentes, qual é a nossa maior riqueza? É conhecer Deus e seus atributos. Alguma vez você parou para pensar na soberania de Deus? A soberania de Deus é o seu poder sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus e nada pode impedir de Deus cumprir seus planos. Nada. Alguma vez você parou para pensar sobre a onipresença de Deus? Ele vê todas as coisas. E nos preocupamos com coisas mínimas. A Bíblia fala que todos os fios de nosso cabelo estão contados. Acredite e tenha consciência da presença de Deus em sua vida. Alguma vez você parou para pensar sobre a imutabilidade de Deus? Ele é o Deus que não muda. Não muda, irmãos. O que determinou está determinado. O homem se sente o detentor da história, mas existe o grande Deus que verdadeiramente escreve a história. É isso. Ele está escrevendo sua história. Pode acreditar nisso. Bem, diante desses fatos, o nosso Deus deve ser exaltado e contemplado todos os dias. O Dr. Perry Miller, da Universidade de Harvard, falando sobre os puritanos, certa vez disse: é impossível você imaginar um puritano sem esperança. Eles criam na soberania de Deus e isso os fazia agir em face a qualquer dificuldade. Eles sabiam perfeitamente que
que se Deus é por nós, nada ou ninguém pode ser contra nós. Por que eles agiam dessa maneira? Porque eles sabiam exatamente dos atributos de Deus. A possibilidade de se conhecer a Deus é certamente o maior plano dele para nós. Por meio de Cristo, temos acesso a Deus e dessa maneira contemplamos seus atributos e a sua glória. Salmos capítulo 27, verso 4 afirma assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Sempre traga à memória estes verbos citados no texto. Vou citar para você: buscar, morar, contemplar e meditar. Amém? Fazendo isso, o seu dia vai ser muito mais glorioso. A alegria do Senhor é a nossa força. Lembre-se, tudo começa na cruz e termina na cruz. Deus te abençoe grandemente. Fica na paz e até mais.